nesta sessão em que a Junta entendeu promover para esclarecimento das pessoas sobre a legislação que vai entrar em vigor em 15 de março, não é? E eu também agradecia a presença dos convidados, intervenientes, o Sr. Sargento Pires na representação do CEPNA, a Sra. Engenheira Mafalda em representação do Gabinete Florestal da Câmara Municipal e o Sr. Engenheiro Alexandre do Conselho Diretivo. São os três intervenientes. Vão dar uma exposição sobre como é que se deve proceder às limpezas e à lei que está em vigor ou que vai vigorar. No final, se calhar, daríamos alguns minutos, se alguém quiser colocar uma questão, tendo em conta que são muitas pessoas, procurem ser síntetos nas questões, está bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer e louvar a Junta de Freguesia, na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Henrique, por esta iniciativa. Atempada, porque ainda estamos a 17 de fevereiro, mas breve estamos aí com os problemas à porta, não é? Também o agradecimento aos meus colegas de mesa por terem acedido ao convite. E esta iniciativa, de facto, é extremamente importante, principalmente em três vertentes. Uma delas, a proteção de pessoas e bens, portanto, com o que vamos falar aqui relativamente às limpezas, tanto das habitações, as tais faixas de gestão de combustível junto às habitações e também das estradas nacionais, municipais, caminhos, isso tudo. A sensibilização para evitarmos os comportamentos de risco, fogueiras fora de época, fogueiras dentro da época, que muitas vezes estamos com risco elevado de incêndio. Até à entrada fomos disponibilizada esta informação, esta folha mais vermelha, portanto, que tem a ver com como fazer uma queima em segurança. Convém fazer também aqui um bocado esta separação do que é uma queima e o que é uma queimada. Portanto, uma queima é aquilo que nós podemos fazer dos amontoados que nós temos, ou da poda, ou aqueles restolhos, nós fazemos uma fogueira. Okay? Portanto, isso é uma queima. Uma queimada é caso a gente tenha uma área um bocado extensa e que queiramos queimar. Relativamente à queima, nós podemos fazê-la, mas convém avisar, como está aqui nesta folha vermelha, o Corpo de Bombeiros e também convém a gente saber qual é o risco de incêndio para esse dia. Nós podemos estar fora do período crítico, que normalmente sai em portaria e que vai pode ir de 1 de julho a 30 de setembro, às vezes prolongado, outras vezes antecipado. Pronto, mas fora do período crítico, e vocês aqui no Marão já têm essa experiência, fora do período crítico nós também temos muitos problemas. O grande incêndio do ano passado aqui na Boadela foi exatamente no dia de Páscoa, que foi, creio eu, a 16 ou 17 de abril. Portanto, evitar os comportamentos de risco. Caso queiram fazer uma fogueira em segurança, há o compromisso da Junta de Freguesia de às segundas-feiras e às quintas-feiras disponibilizar informação meteorológica para os dias seguintes. Portanto, vocês à segunda-feira podem ir à Junta de Freguesia e consultar portanto, a informação meteorológica até quinta-feira e às quintas-feiras podem consultar até à segunda-feira seguinte. Creio que é uma boa ajuda, porque muitas vezes até pode estar um dia frio, mas se tiver o vento em excesso, também é perigoso. Portanto, sigam as indicações que está aqui nesta folhinha. Caso tenham alguma dúvida, também da Junta de Freguesia, podem ser esclarecidos. Pronto, da minha parte, era só uma breve introdução e falar um bocadinho das queimas. O meu nome é Pires, sou responsável pelo Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Amarante. E uma das nossas competências é esta situação aqui de vigilância e dos fogos florestais. Eu começar por agradecer ao Sr. Presidente a iniciativa, que é de louvar, e fazer também aqui um cumprimento aqui aos meus colegas e também um agradecimento aos senhores. Para mim, e certamente para os meus colegas também, é muito agradável ver uma sala cheia. Nós fazemos algumas palestras destas e muitas vezes não temos a aderência que gostaríamos de ter, ou seja, temos poucas pessoas a assistir, pouca preocupação. Não é aqui o caso, acho que os senhores também estão de parabéns de mostrar esse interesse, porque isto realmente, os primeiros interessados nesta questão são as pessoas que residem
aqui nas aldeias e nestes locais. Portanto, agradecer também a vossa presença, o meu muito obrigado. Eu vou falar aqui um bocadinho e alertar-vos para o seguinte, provavelmente sou o último a falar dos três, não quero ser muito maçudo, há coisas que eu me vou repetir àquilo que o engenheiro Alexandre e a engenheira Mafalda disseram, está bem? Não queria, o objetivo não seria esse, no entanto, visto que sou o último a falar, fiquei com essa tarefa e, portanto, isso irá acontecer. Dizer-vos que a Guarda, a GNR, nesta matéria, é uma entidade que é responsável pela vigilância, através dos postos de vigia, através do patrulhamento, para a vigilância, para a fiscalização e também para a sensibilização, está bem? Temos depois uma outra vertente, temos umas equipas que atuam ali juntamente com os bombeiros, que são também no combate aos incêndios florestais, está bem? Mas a minha parte neste aspecto é vigilância, detecção e fiscalização de incêndios florestais, está bem? Dizer que grande parte do território nacional foi, no ano que findou, fustigado por um elevado número de incêndios, que é do conhecimento de todos, infelizmente, não é? Cuja dimensão e violência ultrapassou tudo o que até agora tínhamos conhecido. Alguns destes incêndios, para além da destruição de uma extensa área florestal, causaram irreparáveis perdas de vidas humanas e elevados prejuízos materiais, que é evidente e que foi muito patente o ano passado. E no sentido de nós fazermos uma prevenção, estamos aqui no sentido também de os esclarecer e depois há um trabalho que os senhores têm que fazer também, e nós, em conjunto, mas também os senhores têm que ser envolvidos. Caso contrário, só nós, sozinhos, não conseguimos fazê-lo. Está bem? A população tem que ser envolvida nesta questão e os senhores têm que auxiliar o Estado, as juntas de freguesia, o Poder Central, de forma a termos um resultado que possa ser satisfatório ao chegar ao fim do verão. Ok? A proteção de pessoas e bens no âmbito dos incêndios rurais assumir-se-á sempre uma das prioridades da GNR. Contudo, tal proteção deverá ser, em grande parte, conseguida com uma inegável prevenção. Temos que fazer logo o trabalho de casa para depois conseguirmos obter resultados, senão é mais difícil. Assumirá especial relevância no presente ano a existência da necessária gestão de combustível. Nós, quando falamos aqui gestão de combustível, estamos a falar da limpeza à volta das habitações, à volta de uma estufa, à volta de um estábulo, dos animais, do que quer que seja, dos nossos bens. Está bem? Gestão de combustível significa isso. Limpeza do mato, por assim dizer, à volta das redes viárias, de infraestruturas, de tudo o que tenha valor patrimonial para nós. O correto uso do fogo em segurança e, quando permitido, contribui para a redução de comportamentos de risco. Está bem? Se nós usarmos o fogo corretamente, certamente que o risco é muito menor. O ano de 2017 registrou uma área ardida de cerca de 520 mil hectares. Desde que há registros oficiais, nunca houve uma área tão grande ardida em Portugal continental. A maior que tínhamos registado era em 2013, com cerca de 430 mil hectares. Quase 100 mil hectares de diferença, que é muita coisa. Nós temos houve anos, no passado, que no total não arderam 100 mil hectares. Estima-se só no dia 15 de outubro que tenham ardido cerca de 130 mil hectares. Está bem? É uma estimativa ainda porque estes dados são do ICNF, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e os dados ainda não são totalmente, ainda não está fechado o ano do ano passado, ainda não há dados no site deles oficiais. Portanto, aqui uma imagem de um combate ao incêndio. Algumas imagens retiradas que vieram na comunicação social, que são, sem dúvida, e quem aqui tiver a possibilidade de ver, há vídeos que são... É um flagelo olhar para aquilo. Muitos dos fogos têm origem humana, mas não intencional. Muitas vezes é por negligência da nossa parte. Está bem? São comportamentos negligentes, como as queimadas, as fogueiras ou o uso de maquinaria agrícola que provocam o início do incêndio. E esses comportamentos nós temos que alterar e tentar fazer com que seja uma prevenção também desde o início. O caso, por exemplo, aqui de uma situação em 2014, Paradela, uma localidade de Mugadouro, que depois de se investigar o incêndio, verificou-se que estavam a ser realizados trabalhos de silvicultura e uma motorroçadora com o disco em ferro está talvez batido uma pedra, não sei, e originou um incêndio, a pessoa não se apercebeu e aquilo começou a arder e nunca mais se pegou nele. Está bem? Este é aqui um exemplo, há outros, eu trouxe este aqui só para alertar. Portanto, o elevado número de incêndios em Portugal, isto também é uma notícia do ano passado, poderá estar relacionado com queimas e queimadas, que acabaram por ficar sem controle. Investigações apontam que um grande número dos fogos no litoral, na freguesia de Paião,
teve origem numa queimada que reacendeu. Ou seja, alguém que queimou, depois, entretanto, pensou que aquilo que estava controlado, que estava apagado, foi-se embora, um bocadinho de vento, condições climatéricas favoráveis, aquilo pegou outra vez e pronto. Mais um incêndio, mais não sei quantos hectares, se calhar, casas destruídas e tudo mais. Dizer-vos que isto não acontece só na televisão. Isto pode acontecer aqui ou noutro sítio qualquer. E nós temos de estar conscientes disso. E não podemos esperar que seja a outra pessoa que vai resolver o nosso problema. Os primeiros interessados somos nós. Porque depois os bombeiros não se podem dividir em 4, ou em 5, ou em 6. Não é? Eles fazem um trabalho extraordinário e, portanto, é impossível acudir a toda a gente. E se nós fizermos o nosso trabalho de casa, se calhar reduzimos essa necessidade depois de estar aflitos. Certo é que os incêndios florestais destroem vidas humanas, a vida animal, a vegetal, e além de tornar o solo pobre, impossibilitando durante algum tempo de novas plantações. Agora vou falar aqui um bocadinho das obrigações que as pessoas têm que ter na gestão desses combustíveis, e aqui nesta parte vou-me repetir um bocadinho aquilo que disse a engenheira Mafalda e o engenheiro Alexandre. Portanto, há uma fiscalização que nós fazemos e depois estas situações podem ser enquadradas como um crime, onde as penas são muito maiores, ou seja, numa situação de crime a pessoa tem que ir ao tribunal, tem que ser presente a um juiz, e das contornações, onde aí é só efetuado um documento para o levantamento do auto de contornação, que nós chamamos, para passar uma multa. Uma forma correta de dizer é uma coima e não uma multa, está bem? Uma multa é uma coisa diferente. As contornações podem ser por queimas, queimadas, ou então a gestão de combustível não estão feitas corretamente. Há alguns exemplos, há outras situações. Dizer-vos que o período crítico, neste período, é no qual vigoram medidas especiais de prevenção contra incêndios florestais, por forças das circunstâncias meteorológicas excepcionais. Ou seja, há um período que é definido todos os anos, que o engenheiro Alexandre já falou, que neste momento, agora com a lei mais recente, até já vem definido desde 1 de julho a 30 de setembro, neste período, entre 1 de julho a 30 de setembro, que pode ser alterado se, entretanto, as condições climatéricas assim o justifiquem, posso-vos dizer, e ali também está, a título de exemplo, que este período, o ano passado, não acabou a 30 de setembro. Este período, o ano passado, só acabou a 15 de outubro. Ou seja, essas medidas excepcionais que estavam previstas de 1 de julho a 30 de setembro, prolongaram-se até 15 de outubro. Portanto, inicialmente, este período está estipulado. Se porventura houver necessidade, o Governo emite uma portaria e o período é alterado em função daquilo que acharem conveniente. E neste período há regras que vigoram, que são diferentes fora deste período. Ou seja, eu fora deste período, desde 30 de setembro até 1 de julho, posso fazer coisas que neste período não posso fazer. E é isso que os senhores têm que estar... estamos aqui para esclarecer os senhores nessa matéria, está bem? E depois também, muito importante, aproveito agora aqui a deixa, certamente aqui a freguesia tem muita mais gente, passarem a palavra, também é importante. Vocês depois passarem a palavra, ajudarem a esclarecer, naquilo que souberem esclarecer, está bem? Passarem a palavra com as outras pessoas que não puderam estar aqui ou que não quiseram vir. Ok? Portanto, período crítico é isto. E neste período crítico há regras que se aplicam. Por exemplo, não se pode fazer uma queima, não se pode fazer uma queimada, não se pode fazer fogueira num sítio qualquer, entre outras coisas. Está bem? Portanto, dizer que uma queima, como já disse o engenheiro Alexandre, é o uso do fogo para eliminar o resto de sobrante de exploração, aquelas silvas, as giestas, as ervas, as vides, aquilo que cortamos e que amontoamos. Porque se não amontoarmos, não se enquadra como queima. E faz diferença, porque vocês para fazer queima agora no inverno, vocês amontoam, não precisam dizer nada a ninguém, não precisam pedir autorização nem à Câmara, nem à GNR, nem aos bombeiros, nem a ninguém, para fazer a queima, mas para fazer a queimada já precisam. É importante essa diferença, está bem, meus senhores? Não se esqueçam deste pormenor. A queima é quando vocês cortam e amontoam. E aconselhado depois, mas isso aí mais para a parte dos bombeiros, fazer montes pequenos, não fazer um monte muito grande, só pena depois de ser mais difícil de controlar. Está bem? Esta queima, portanto, dizia, cortados, matos e amontoados, se não estiverem amontoados, já não se considera queima. Está bem? Só é permitida fora do período crítico, está bem? Só é permitida até, neste caso, até 1 de julho. Se porventura o Governo não fazer uma portaria, diga assim, olha, o período crítico este ano, em vez de começar a 1 de julho, vai começar a 1 de maio. E, portanto, se o período crítico começar a 1 de maio,
a queima já não é permitida fazer a partir de 1 de maio. Já não podem queimar nada. Está bem? Só é permitida fora do período crítico e fora desse período, desde que não se verifique um risco de incêndio muito elevado ao máximo. Isto é uma classificação que é dada, que vocês também depois podem consultar, e o Sr. Presidente certamente auxiliará nesse esclarecimento das pessoas. É uma informação que é dada em função do tempo. Imaginem que nós, no mês de dezembro, temos, durante uma semana, temperaturas de 40 graus, com condições propícias a incêndios florestais. Nesses dias, com muito calor mesmo, excepcionalmente, não é fácil encontrar, e que o índice de risco seja considerado muito elevado ao máximo, nestes dias nós não podemos fazer queimas. Está bem? Tá? Durante o período crítico, é ainda proibido a realização de fogueiras, utilizar equipamento de queimas para recreio ou lazer ou confecção de alimentos fora de locais que não sejam apropriados. Está bem? Há locais que são próprios para fazer isso, num parque de campismo que tenha condições próprias, é permitido. É ainda proibido o abandono da queima de sobrantes em qualquer altura do ano. Ou seja, eu chegar ali, começar a queimar um monte de sobrantes, não, isto está controlado, vou embora, vou para casa, vai dar agora ao Benfica às 6, vou ver o futebol. Não posso, está bem? Ou levo a televisão ou a rádio para ali, ou então vamos ter que esperar. Está bem? Tá? Estávamos a falar então da queima, dos amontoados. Agora vamos falar da queimada. A queimada é quando nós temos aqui uma vasta extensão, por exemplo, aqui esta sala, e digo, pá, não me apetece estar a cortar isto. Vou botar aqui fogo e isto começa a arder. Isto começa a arder sem estar nada cortado, então isso é uma queimada. Mas se porventura chegar aqui a cortar e disser, pá, agora estou cansado, acabei de cortar isto, pá, eu não vou estar aqui a amontoar isto, pá, pego já fogo assim. Isso também é uma queimada. Desde que não esteja amontoado, mesmo que cortado, não é considerada queima, é considerada queimada. E a queimada carece de determinados pressupostos que têm que ser cumpridos. Entre eles, só é permitida fora do período crítico também, e desde que licenciada pela Câmara Municipal ou pela Junta de Freguesia. Além disso, tem que estar um técnico credenciado em fogo controlado, uma equipa de bombeiros ou de sapadores florestais. Está bem? As queimadas, imagino que eu tenho lá um monte que quero queimar e não quero estar, não tenho forma de chegar lá de acesso para cortar aquilo, quero queimá-lo. Tenho que ir à Câmara ou à Junta de Freguesia e lá certamente vos irão elucidar sobre quais são os documentos ou o que é que têm que fazer. Ok? Só assim. Caso contrário, se não tiverem isso, se a GNR passar lá ou a entidade fiscalizadora, neste caso, é levantado uma de contornação, uma multa. Está bem? E neste caso, este ano, como já disse a engenheira Mafalda, as multas, o Governo decidiu que as multas iam duplicar daquilo que estava estipulado. Inicialmente eram 140, este ano uma multa para uma pessoa individual, se for uma empresa é mais, mas uma pessoa individual são 280 euros. Está bem? Gestão de combustível, o que é? A criação e a manutenção da descontinuidade, quer horizontal, quer na vertical, está bem? As árvores, a desramação das árvores e a limpeza na parte inferior. Dos combustíveis nos espaços rurais, através da modificação ou da remoção parcial ou total da biomassa vegetal, das herbáceas, do extrato arbustivo, do extrato subarbustivo. Nomeadamente através do pastoreio ou do corte, ou empregando outras técnicas, com aquela intensidade e com aquela necessidade que for obrigatória. Imagino que eu agora chego aqui e limpo um quintal lá ao pé de casa que está junto a uma floresta. Mas vou chegar a maio, pá, choveu imenso e aquilo já está outra vez grande. Pá, vou ter que limpar outra vez. Portanto, é isto que eu quero dizer com a intensidade e a frequência que é necessário. Está bem? Obrigatoriedade de gestão de combustível. Os terrenos, as parcelas de terreno que estejam confinantes com edifícios inseridos em espaços rurais, os espaços rurais prevê a legislação, que são os espaços florestais e os espaços agrícolas, a gestão de combustível deve ser realizada numa faixa com as seguintes dimensões. Numa largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria da habitação, do edifício, sempre que a faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. Mas dizer-vos uma coisa aqui muito importante. Se vocês ao pé da vossa casa têm um terreno, e esse terreno está limpinho, mas tem lá 4 ou 5 árvores junto à vossa casa, esse terreno não está em infração. Porque depois isto aqui é muito mais complicado e complexo, que eu não vou estar aqui, porque tínhamos aqui até à meia-noite, e vai jogar o Benfica às 6 horas, e não dá, está bem? E portanto, está bem? E portanto, é muito mais complexo e não é de fácil interpretação. O motivo é esse, não é por mais motivo nenhum, está bem? E portanto,
3 ou 4 árvores não se enquadram num espaço florestal. E se porventura vocês aquilo acharem que causa um perigo ou de queda, ou se caem as pinhas, ou o que quer que seja, e que vos causam dano, não se enquadra nesta matéria, está bem? E a Guarda aí não vai resolver nada. Nem a Guarda, nem os fiscais da Câmara, nem os sapadores, nem nada. Está bem? Porque nós temos de saber o que é um espaço florestal. Um espaço florestal tem que ser uma área muito maior, com meio hectare, com determinadas também condições que têm que se verificar. E é por isso que muitas vezes a Guarda vai ao local, eu estou a falar da experiência que tenho, e a situação que nós observamos não se enquadra aqui. Portanto, o facto de haver lá 1 ou 5 árvores não significa que esteja em infração e que a pessoa, mas olha, a GNR e a Câmara disseram que não há na declaração de estabbelecimento que se estivessem ao pé da casa tinham que estar a 50 metros, afastadas 10 metros. Não, estão se enquadrar num espaço florestal. Isto também é muito importante. Está bem? E é por isso que nós muitas vezes temos que ir ao local, avaliar e depois explicar às pessoas, olha, não se enquadra aqui e nós aqui não podemos fazer nada, não podemos atuar. Tá? Portanto, aqui o bonequinho que a engenheira Mafalda já mostrou. Portanto, o afastamento à volta da casa num raio de 50 metros tem que estar limpo. Pode ter umas ervas, isso não significa nada. Ou pode ter uma árvorezinha, isso não tem mal nenhum. Não precisa estar completamente limpo como esta sala. Está bem? O afastamento das árvores à casa, se estiver um espaço florestal, eu volto a salientar, está bem? Tem que ser de 5 metros. Mas é se for um espaço florestal, porque se não for um espaço florestal não tem que ter 5 metros, está bem? E entre as árvores, desde que não sejam pinheiros bravos ou eucaliptos, tem que estar no mínimo 4 metros. Se forem pinheiros bravos ou eucaliptos, este ano saiu legislação, agora dia 14 de fevereiro, que vem alterar esta situação, que já prevê que tem que ser 10 metros, está bem? Já tinha dito aqui em engenheiro Mafalda essa informação, está bem? É muito recente, saiu agora dia 14 de fevereiro, tá? Eucaliptos, pode perguntar, faz favor, diga. Uma? Não se enquadra. É sozinha, individual? Pronto, mas só tem essa árvore, minha senhora. Se tiver uma árvore só, não se enquadra aqui, minha senhora, não. Não se enquadra aqui, minha senhora. Não se enquadra. Nada. Faz favor, diga. Uma situação que eu criei voluntariamente uma cortina de tuias, proteção visual da rua para a esplanada. Essas tuias estão encostadas, porque eu quero fazer isso, foi fazer cortina. Portanto, tem ensinamento que elas depois vão ficar, vão cobrir perfeitamente encostadas. Sim. Para dar privacidade, é assim, não é? Exatamente. Muito bem. E do lado de lá, o que é que há? Lá há a esplanada Ou seja, não há uma continuidade. Pronto. À partida, pelo que o senhor está a dizer, e fiando-me naquilo que o senhor está a dizer, à partida não. Também não tem enquadramento aqui, não há infração nenhuma. À partida, atenção. Agora eu posso chegar ao local e verificar uma coisa, eu estar a ver uma coisa diferente daquilo que eu estou a perceber neste momento. Mas à partida não. Se cria uma coluna de árvores só porque é privacidade e do lado de lá está uma casa ou não sei o quê, não. Não se enquadra aqui nesta matéria de proteção de pessoas e bens contra os incêndios florestais. Nós fazemos palha das ervas, deixamos das ervas, chegamos a junho, maio ou junho, cortamos, fazemos fardos de palha. E isso é material que é combustível, naturalmente. Já vamos falar mais à frente, se o senhor me der mais um bocadinho, está bem? Mas depois, se tiver dúvidas, faz favor. Pronto, aqui a situação que vocês também já viram, tá? A desramação, explicar aqui o que é a desramação. Portanto, as normas devem verificar no cumprimento. A distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 metros, salvo tratar-se de povoamento de pinheiro bravo ou eucalipto. Está bem? Situação na qual, ali um erro, se deverá verificar uma distância mínima de 10 metros. E a desramação, além disso, a desramação deve ser de 50%, metade da altura da árvore, até que esta atinja 8 metros. Ou seja, enquanto ela não atingir 8 metros, imagino que os 8 metros são daqui até o teto, metade tem que estar limpo, daqui para baixo. Supondo que aqui é metade. A partir do momento que ela atinge mais de 8 metros, não precisam limpar metade. Se ela tiver 20 metros, não precisam limpar 10 metros. Basta limpar em 4 metros. Está bem? Até os 8 metros, metade tem que estar limpo. A partir dos 8 metros, o máximo, no mínimo é 4 metros. Limpo, está bem? Do solo até 4 metros. Tá? Portanto, eu desenho o que está ali.
é o desenho que está aqui, portanto, numa altura inferior a 8 metros, a desramação da árvore, esta limpeza aqui tem que ser no mínimo metade da altura da árvore, mais ou menos, nós não vamos andar lá com uma fita, nem os senhores precisam andar lá com uma fita, não é? Mais ou menos. Se ela tiver mais de 8 metros, o que os senhores têm que limpar aqui é 4 metros. Menos de 8, tem que limpar metade da altura. Imagine que tem 6 metros, tem que limpar 3. Imagine que tem 7 metros, tem que limpar 3,5 ou 4. Mas pronto, é o que eu digo, não tem que ir lá com uma fita, vai ter 3,45. Para estar em fração tem que ser 3,5. Está bem? No caso, por exemplo, do extrato arbustivo, plantas lenhosas, ginestas, codeços, outras, não podem exceder meio metro de altura. Está bem? Isto também carece depois de uma apreciação da nossa parte, porque não é por a pessoa ter lá uma giesta com 1 metro e depois não ter nada à volta que está em fração. Há certos cálculos e coisas que têm que ser feitas e que temos que ir lá para verificar. Está bem? No caso das herbáceas, 20 centímetros, em função também da percentagem da ocupação. Aquilo que o senhor aqui estava a falar. Depósito de madeiras e outros produtos inflamáveis, que é o caso, por exemplo, dos fardos de palha, que são produtos inflamáveis, não é? É interdito o depósito de madeiras e outros produtos resultantes da exploração florestal ou agrícola, no caso dos fardos de palha, e de outros materiais de origem vegetal e produtos altamente inflamáveis, nas redes de faixas de gestão e de mosaico e de parcelas de gestão de combustível, com exceção naquelas que são aprovadas na Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios, que é uma comissão que existe e que se faz anualmente, que é 2 vezes, 1 vez, 2, 3 vezes por ano. 3, 4 vezes por ano. Está bem? Durante o período crítico, só é permitido o empilhamento em carregador de produtos resultantes do corte e da extração. Portanto, nós vemos, não sei se há aqui pessoas que se dedicam à extração florestal, de madeiras, cortes de pinheiros e negócio, se dedicam. Portanto, no verão, no período crítico, só podem ter aqueles carregadores desde que seja salvaguardada uma área sem vegetação em 10 metros à volta. Imaginem que há um senhor que eu corto um pinhal, junto lá todo e à volta está um pinhal e não faço esta gestão de 10 metros. Estou em infração, está bem? Está bem? À volta deve estar 10 metros limpo. Quem juntar aquela pilha de madeira para depois ir lá carregar passado uns dias, tem que ter no mínimo 10 metros à volta. No período crítico, de 1 de julho a 30 de setembro, se outra data não for alterada, publicada, está bem? E garantido que nos restantes 40 metros a carga de combustível é inferior ao estipulado, está bem? São medidas mesmo muito rigorosas. Tá? Foguetes e outras formas de fogo, durante o período crítico, não é permitido o lançamento de balões. Não sei se se recordam, ano passado, aqueles balões do São João. Portanto, já é o São João, ano passado, que é 24 de junho. Portanto, o ano passado, nesse período, já era período crítico e não se podem lançar balões. Está bem? Mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes e a utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, que não os anteriores, está sujeita à autorização prévia do município e da Junta de Freguesia. Ou da Junta de Freguesia. As ações de fumigação e desinfestação em apiários não são permitidas, exceto se os fumigadores estiverem equipados com os dispositivos de retenção de faúlhas. Dizer também que nos espaços florestais não é permitido fumar ou fazer lume de qualquer tipo no seu interior ou nas vias que os delimitam ou os atravessam. Está bem? É proibido, tá? Só pena de, lá está, passar lá alguma entidade com competência para a fiscalização e a pessoa ser autuada. Maquinaria e equipamento. Isto também é uma parte importante. Durante o período crítico, está bem? Neste período, não se esqueçam, só neste período, nos trabalhos ou outras atividades que decorram em todos os espaços rurais, as máquinas de combustão, tratores, ceifeiras, motorroçadoras, de combustão interna ou externa, onde se incluem todo tipo de tratores, máquinas e veículos de transportes pesados, devem obrigatoriamente estar dotados dos seguintes equipamentos. Portanto, os tratores, basicamente, os tratores têm que ter 1 ou 2 extintores de 6 kg, dependendo da massa do trator. Está bem? Se a massa for inferior a 10 mil kg, tem que ter um extintor, obrigatoriamente. E esse extintor tem que estar certificado e com a validade da carga e tudo mais. Se tiver mais de 10 mil kg, tem que ter 2 extintores.
Está bem? O dispositivo de retenção de faísca ou de faúlhas, exceto nos casos das motosserras, motorroçadoras ou outras pequenas máquinas portáteis. Tá? Quando se verifique o índice de risco de incêndio rural no nível máximo, não é permitida a realização de trabalhos nos espaços florestais. Espaços agrícolas é permitido, só nos espaços florestais é que não é permitido. Com recurso a motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. Ou seja, quando o risco está no máximo, uma pessoa não pode andar com destroçador, trabalhar com trator com destroçador. Lembram-se daquela situação que eu falei de Paradela, Mugadouro, que eu andavam lá a fazer trabalhos de silvicultura e houve um incêndio? Pronto. É para precaver essas situações. Quando o risco é máximo, não é permitido. Nem as motorroçadoras quando andam com aqueles discos em ferro. À exceção, excetua-se o uso da motorroçadora de cabeças de corte de fios de nylon. Está bem? O nylon, se bater uma pedra, não origina faísca para iniciar o incêndio, mas se for um disco de ferro, já origina. Está bem? Bem como os trabalhos ou outras atividades diretamente associadas a situações de emergência. Há um incêndio, é preciso limpar, opa, está ali um trator com um destroçador, opa, há um bem essencial, prioritário a preservar e então, nesse caso, usa-se. Está bem? Em casos de emergência. Ok? A falta da realização desses trabalhos obrigatórios são elaborados os autos de contornação com coimas, como já foi dito, que na situação dos particulares aumentou para o dobro e das empresas também, do coletivo. 280 para 10 mil euros, está bem? No caso dos particulares. Nós, a GNR, a partir de 15 de março, vamos começar com uma campanha de fiscalização, está bem? Fica já aqui o alerta, no sentido de começarmos a verificar quais as zonas de maior risco e se as pessoas estão a cumprir ou não. Aquelas que não estiverem a cumprir, vamos começar a elaborar a descontornação, está bem? Até lá, não. Mas daqui a um mês, vamos para a rua, através do GIPS, através do posto da GNR, através do núcleo de proteção ambiental e vamos começar a fiscalizar essa situação, está bem? Portanto, eu agradecia que passassem a palavra, sensibilizassem as pessoas, está bem? Nesse sentido de cumprirmos, que é para depois podermos ter também um verão descansado. Está bem? Aquelas imagens que vemos na televisão não sejam feitas aqui. Tá? A defesa das pessoas, dos seus bens, da floresta, só é possível com a colaboração de todos. Eu sozinho, eu não consigo resolver o problema. O município sozinho não consegue resolver o problema. A junta de freguesia sozinha não consegue resolver o problema. Os senhores sozinhos também não conseguem fazer. Mas se vocês se juntarem a nós, e se nos juntarmos ao município, e se nos juntarmos à junta de freguesia, certamente que conseguimos obter algum resultado. De certeza absoluta. Se tivermos uma atitude positiva, com iniciativa no cumprimento das nossas obrigações, cada um de nós, podemos certamente ajudar a levar outros a seguir e a ter o mesmo caminho. Eu tenho a certeza que se porventura 20% das pessoas que estão aqui para a semana começar a limpar os seus terrenos, se calhar o vizinho que está a ver, tiveram lá a falar, teve lá o pessoal do município, teve o pessoal da junta de freguesia, teve a GNR, eles estão a começar a limpar, então, o que é que se passou? Olha que eles a partir de 15 de março, e eles se calhar mais um ou dois começam a limpar. Isto às vezes é o efeito dominó, vinha eu a falar um bocadinho ali com o Carlos Muniz, é um efeito dominó, basta começar um para depois ter mais 2 ou 3 fazerem. E certamente, se calhar, da vossa experiência de vida, que é muito, muito maior que a minha, e de alguns dos senhores que estão aqui, certamente, se calhar, este ano já se estão a ver coisas que não se viram, se calhar, nos últimos 5 ou 6 anos. Não é? E às vezes é importante termos a iniciativa de dizer-vos só uma pequena coisa que eu não tenho aqui e que também é muito importante. A partir de 15 de maio, se porventura vocês tiverem um vizinho, acontece, ou que não está cá, está para o Canadá, está para os Estados Unidos, está para a França, está para Lisboa, e já não vem cá há 20 anos. E tem um terreno junto à vossa casa e esse terreno está por limpar e está a pôr em causa a segurança da vossa habitação. A partir de 15 de maio, mas só a partir dessa data, os senhores podem se substituir, a lei permite que os senhores façam a limpeza desse terreno. Vocês podem entrar lá dentro e limpar o terreno. Dentro destas normas. Imagino que o terreno tem 100 metros e vocês limpam os 100 metros. Não podem. Podem limpar os 50 metros. Está bem? Podem fazer isso. Há algumas condições que os senhores têm que obrigatoriamente cumprir. Têm que enviar uma carta à pessoa, se souberem quem é que é. E se não souberem quem é que é,
Esperar um prazo, uma cartinha registada, mas parece-me, não sei, a Junta de Freguesia poderá auxiliar nisso e nós, nos esclarecimentos, também o podemos fazer, está bem? E também colocar depois uma placazinha, uma coisa simples a dizer, na não limpeza do terreno vai-se proceder a partir de uns prazos de 5 dias, por exemplo, tem que estar um prazo de 5 dias, hoje é dia 17, a partir do dia 22 de fevereiro vou proceder à limpeza do terreno. E a pessoa, o dono do terreno, não pode, nem vos pode proibir de entrar lá, porque ele não fez, e vocês cumpriram as regras todas. Enviaram uma carta, se souberem quem é que é, e puseram lá o cartaz, que é o que diz a lei. Depois de enviar a carta e de pôr lá o cartaz, diz a lei, é clara, as pessoas a dona da habitação pode substituir ao proprietário do terreno e ir lá fazer a limpeza. Está bem? Tem que cumprir estes pressupostos. É muito fácil. Há duas situações, mas eu vou responder. O senhor tem que avaliar a situação. O senhor tem uma casa que vale 100 mil euros e vai gastar 140 euros para limpar o terreno. O senhor está preocupado com os 140 euros que vai pagar ou... Pronto. Mas é uma salvaguarda, se isto... Mas esta é a sua opinião e eu respeito. Mas se calhar há outras pessoas que digam assim, olha, se isto não tivesse previsto na lei, se calhar as pessoas dizem assim, olha, mas a lei devia prever que caso eu limpasse, ao menos que me deixassem limpar a mim, pá. Que eu quero limpar, eu quero proteger aquilo que é meu. O que devia ser correto era a pessoa limpar. Agora, nós temos consciência que há muitas pessoas que têm aqui terrenos, aqui, Marcanaveses, Baião, Penafiel, Paredes, e que não vêm cá há 20 anos. Nem sabem que são donos dos terrenos. Não é? Não é? E, portanto, se calhar, agora as pessoas têm que fazer a avaliação. Epá, se é mais importante para mim eu ficar com o dinheiro no bolso e pá, correr o risco, isso é uma avaliação que cabe a cada um dos senhores. Eu muitas vezes